Porque agora é a vez da Denise Machado, que é professora, doutora da UFPA, do curso de Antropologia. Denise, vocês estão lançando agora, a pós-graduação em Sociologia e Antropologia, está lançando a revista Visagem, né? Eu queria que você falasse para a gente, então, o que é essa revista. A revista é uma revista eletrônica e científica. A proposta é de divulgação de trabalhos que tenham a temática, tanto teórica quanto metodológica, de uso de imagem, tanto fotografia, documentários através de vídeos, filmes de modo geral, mas se retratando principalmente a questão da imagem. Antropologia visual e da imagem, né? E o curso é sobre isso, sim, né? A pós-graduação. Denise, explica pra gente o que é antropologia visual e da imagem, porque a gente entende antropologia, né, da nossa maneira, né, Cleo? Mas a gente queria entender o que é antropologia visual e da imagem. Essa é dentro de uma linha de pesquisa da antropologia e dentro do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia. Então, a antropologia trabalha muito com a questão da pesquisa no ouvir e no ver, no observar. Então, o olhar, né, é uma técnica muito precisa nossa em relação à observação das pessoas, do modo de ser, das práticas. Né? Então, não apenas a entrevista, mas principalmente essa observação. E, no caso, a fotografia e o filme, eles dão essa outra margem para a gente fazer o registro, possibilidade de interpretação. Então, da fotografia tem um lado da estética, que é extremamente importante, mas também trazer informações sobre essas realidades. Então, os filmes, documentários, da mesma maneira. Né? Então, você não apenas registra, retrata com uma fidedignidade aquelas realidades, mas principalmente a partir da visão também de quem participa dela. Então, é uma possibilidade de abrir o diálogo, porque quando você mostra a fotografia para alguém que está sendo pesquisado, ela vai reagir, né, e vai, de alguma maneira, trazer, como estava falando agora com o Ricardo, a questão da sua memória, da sua identidade, né? Então ela é ao mesmo tempo o meio e o fim. Ricardo quer gostar disso, né? Desse tema, pena que ele já saiu. Cléo, você tem pergunta? Tenho, é que eu achei até que seria o bloco do medo, porque pra gente, na Amazônia, visagem é mais associado à assombração, e tem o nome da revista tem alguma relação? Sim, porque a gente reconhece que há muita pesquisa sobre antropologia visual aqui, né? Mas de maneira desarticulada, né? Então, os antropólogos sempre se utilizam disso. Historicamente, por exemplo, Malinowski foi uma pessoa muito importante em termos da etnografia, que já usava fotografia no início do século XX. E ia para campo com aquela ferramenta toda, é uma maior dificuldade. Então, nesse caso, na Amazônia, nós temos, assim como nos outros lugares que se desenvolve a antropologia, também há esse desenvolvimento dessa possibilidade técnica. E aí, então, no caso, a visagem é, ao mesmo tempo, uma alusão à face, né, e essas visagens que nós temos, porque é uma relação de humanos com não humanos. Nós nos relacionamos com os não humanos, por exemplo, a Matinta Pereira, a Mãe do Rio. E como nos relacionamos, né? Sim, aqui os nossos avós que for paraense, isso, que é uma relação assim, acontece, é fácil. Do nosso ribeirinho, seja da população. Essa questão das aparições Cobra Grande, ou seja, faz parte da nossa realidade amazônica. E então a gente foi justamente marcar a antropologia na Amazônia a partir da nossa realidade, mas em diálogo com outras regiões, com outras antropologias, com outras possibilidades também em termos acadêmicos. Denise, quem é que participa do grupo editorial dessa revista? Nós temos, assim, quem de fato leva à frente são estudantes. Então, é uma iniciativa de estudantes da pós-graduação de Sociologia e Antropologia. No caso, o Alessandro, o Ricardo Campos, o Miltinho Ribeiro, a Leila Leite, a Socorro Amoras e também as pessoas que colaboram, né, com a revista a partir do grupo. Então, são várias as pessoas que estão à frente desse projeto. Foi uma iniciativa, tanto do grupo quanto da revista, é uma iniciativa discente. E tem participação de outras instituições aí nessa revista? De pessoas de outras instituições? A partir de parcerias no comitê editorial, então as pessoas foram convidadas a serem membros, elas são da Universidade Federal de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Unicamp, de fora do Brasil. Então, são pessoas que para nós são referência e a gente quer não apenas abrir o diálogo, né, ou manter esse diálogo, mas também aprender junto com eles.
Pergunta, Cléo. Então, é uma revista eletrônica, né? Vocês pretendem ampliar essa questão da pesquisa para o audiovisual também, de repente inserir vídeos na revista? Sim, é uma proposta que nós temos é um grupo de estudo, né? Um grupo de estudo que tem já um registro no diretório da CAPES, é um grupo que foi formalizado em 2013 e já houve um evento internacional, o Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica, em novembro do ano passado, e a proposta é, nesse ano, nós vamos oferecer uma disciplina na pós-graduação, que é Antropologia Visual, uma parte mais teórica, e no segundo semestre seria a parte mais prática mesmo, né? E fazer parcerias também em termos dessa prática. E a ideia também é, na revista eletrônica, ter essa possibilidade. Então, nós temos fotoetnografia, temos ensaios fotográficos, né? Então, ela é muito mesmo de imagem do que foi produzido em documentário. Ela já tem dois vídeos. Como ela é eletrônica, ela te permite ser também multimídia. Sim. Né? Então, você pode usar um recurso de vídeo, como a Cléo falou. Sim. Né? E aí vocês pretendem realmente fazer isso, então? Sim, já temos, nessa primeira edição, já temos 2 vídeos. Olha. Ah, legal. Então fala um pouquinho pra gente desses vídeos. Vamos falar sobre esse conteúdo da revista. Sim, como eu falei, é uma revista de antropologia, né? Uma revista científica de antropologia visual, então são pesquisas. Quando você está em campo fazendo uma determinada investigação, e aí você registra, não apenas no caderno de campo ou no tablet, mas também a partir das imagens. Né? Por exemplo, tem um conceito que foi lançado pelo professor Axute, do Rio Grande do Sul, que é fotoetnografia, que é uma narrativa que prescinde do texto escrito. Então, a partir das imagens, você já narra um determinado fenômeno, uma determinada realidade. Né? E aí, no caso do vídeo, também a etnografia trata dessa questão, né? Como se fosse uma utilizando-se da imagem. Então, tem que haver uma coerência, que não é, como o Ricardo estava falando, não é uma questão de uma coerência cronológica, mas é a partir da lógica de quem está participando. Nossa, mas para a pessoa que está em casa, e eu sei que até para a gente, durante muito tempo, a antropologia é um estudo que parece que é distante da gente, tem a ver com a nossa realidade, com o humano, mas ao mesmo tempo é muito distante, né? Geralmente é aquela disciplina chata na escola. E a revista, ela é muito segmentada, por exemplo, eu não tive tempo de acessar, eu vi a pauta, mas não consegui ver a revista no site da UFPA. E eu sou leiga no tema. Então, como é que eu vou encarar essa revista? Por ser uma revista científica, ela tem, né, inicialmente a proposta de manter um diálogo entre cientistas. Né? Tem aquele corpo editorial formado por pessoas da área, os pareceristas são também membros da própria área. O diálogo primordial é em relação a esse público, né, de pessoas da área e até mesmo áreas afins que queiram se inteirar do que nós estamos discutindo. Mas a linguagem, ela tenta ser acessível do ponto de vista de um grande público, até porque a ciência ela não pode ficar encastelada na própria vida acadêmica, Pronto, né? No mundo acadêmico. Pergunta. Então, uma ciência que se preze, ela tem que ir ao grande público, né? Seja ela a partir do texto escrito, ou a partir das imagens, ou a partir da parte de áudio, mas ela tem que ter, ao mesmo tempo, esse tom, né, mais acadêmico do ponto de vista dessa investigação, mas ela tem que chegar ao grande público de uma maneira mais palatável. Denise, vocês realizaram ano passado, 2014, né, o Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica. Como é que foi esse encontro? Eu considero muito positivo, né? Foi muito prazeroso para nós do grupo, porque foi um primeiro evento de grande porte. Nós começamos com um evento internacional e imediatamente as pessoas que nós convidamos, que são referência, aceitaram e vieram participar. Então, o Máximo Canevati veio, o Axute, veio também o Renato Atias, do Rio Grande, aliás, de Pernambuco, veio a Celda do Amazonas, pessoas daqui da própria região, né? Alunos de graduação, de pós-graduação, pessoas de várias instituições. Então, foi um evento durante uma semana em que teve uma série de questões assim, práticas, em termos de oficina, minicursos, palestras, GTs. Porque a antropologia na Amazônia, a gente entende que é um tema que tem um amplo leque de possibilidades aí de estudo, porque a gente fala da Amazônia, a gente fala a gente está falando de uma área ainda muito pouco explorada. Elas conhecem a Amazônia, elas têm outra visão, né? Elas têm uma visão meio
rosa. Mas aí quando você está aqui, quando você vive a Amazônia, nós que vivemos aqui, a gente sabe que não é tão diferente assim. Mas que a gente tem sim um encanto, né? Como, por exemplo, as lendas que a gente estava falando ainda agora. Então fala pra gente, Denise, você que é antropóloga, fala como é fazer antropologia, estudar antropologia aqui na Amazônia. Nós reconhecemos em termos da própria ciência, é de que no Brasil, no caso no hemisfério sul, de modo geral, a ciência ela era muito mais em termos de uma ciência colonizada, ou seja, a relação era Europa, norte, né, hemisfério norte, e em relação a não europeus. E a tendência hoje é que não apenas nós façamos a nossa ciência, mas a partir de inovações teóricas e metodológicas. Então, no caso da Amazônia, também é esse reforço. Nós sempre fomos o cenário, nós sempre fomos os pesquisados, as pesquisadas. Exatamente. E agora a tendência é que nós estejamos no mesmo patamar de diálogo, não como pesquisados, não como locos da pesquisa, mas também irradiando informações, criando inovações. E qual você acha que é a diferença da pessoa que estuda fazendo parte daquele ambiente e da pessoa que estuda não estando de fora? Aquela pessoa que vem estudar a Amazônia, mas ela não vive a Amazônia. Qual é a diferença? Uma discussão que sempre se estabelece na antropologia é essa, né, de que você pode estudar o outro, ou pode ser a si mesmo. Então, o que importa é que se você tem objetividade, se você tem um método definido, se você tem uma teoria pré-estabelecida, ou seja, você tem que ter um projeto. Então, você pode estudar até a si mesmo, até a sua própria casa, a sua família, o seu bairro, contanto que você tenha esse posicionamento crítico em relação à própria postura. Não tem aquele problema de estar se relacionando com... Não. Há um distanciamento mediado pelo projeto. E aí, quem vem de fora tem, e rápido, né, o estranhamento. Né? Mas, ao mesmo tempo, facilita imediatamente esse estranhamento, mas às vezes é difícil de se inserir. E quem já está no lugar tem a dificuldade desse estranhamento, porque já acha que já conhece, existe um pré-conceito, mas ela já tem acesso a determinadas situações, a entendimentos em termos da própria língua, em termos das práticas culturais. Então, há facilidades e dificuldades para ambos, quem é da região e de quem não é. E é engraçado, né? Porque a gente fala de um estado como o Pará, né? Que é um estado amazônico, e com uma extensão territorial, assim, enorme. Sim. E cada região tem a sua peculiaridade, cada região tem a sua história. Aqui em Belém a gente tem as nossas lendas, aí se você vai para a cidade do interior, a cidade também tem as suas lendas, as suas contações de histórias. Então, assim, mesmo que estejamos dentro da Amazônia e tenhamos pontos de interseção, também temos coisas diferentes que nós mesmos não conhecemos, estou certa? Verdade. E é interessante assim, a proposta também no grupo não fica restrita à América brasileira, mas à América amazônica, ou seja, se estender para geopolíticas, agregando, porque às vezes a gente olha muito para o sul do Brasil ou olha para fora do Brasil, né? E isso é às vezes um pecado nós paraenses temos, às vezes a gente não olha para o outro lado da própria Amazônia, para os vizinhos, como Amazonas, como Roraima, como Acre. Então, a intenção é tentar reverter essa postura de não ficar olhando para fora ou para si mesmo e olhar também para os outros amazônidas, né? E no caso do Pará, essa riqueza vastíssimo e de uma riqueza assim pelas micro-regiões dentro dos municípios. Então, quando você tenta olhar, você percebe essa diversidade. E é muito interessante. Agora você falou de uma coisa que é importante, né? Que a gente, nós que estamos na Amazônia, olharmos também para os outros amazônidas todos. Como é que vocês fazem isso? Como é o intercâmbio de vocês de relação aqui Pará com Amazonas, né? Olha, o Ricardo saiu daqui, era para o Ricardo estar aqui ainda, né? Porque ele também tem um trabalho lá no Amazonas. Como é que vocês fazem esse intercâmbio? Eu acho que uma coisa que é comum no momento atual é o uso das tecnologias de informação e comunicação, né? Tanto a Adriana quanto o Ricardo estão se utilizando disso, né? E no nosso grupo, uma coisa assim que tem se utilizado demais é as redes sociais pelas plataformas, né? Técnicas, pelo Facebook, principalmente. Por exemplo, todo o nosso encontro, ele foi planejado, ele foi organizado, ele foi colocado em prática a partir dos convites pelo Facebook. A revista é muito ágil em termos também da própria internet, o uso do e-mail, o uso
dentro do nosso perfil. Então, isso facilita sobremaneira, porque você aproxima as pessoas. Então, você manda o convite e mostra que tem interesses em comuns, as pessoas reagem, porque há uma vontade também de participar, de dialogar. Então, como eu falei, são várias as pessoas que já se utilizam da antropologia visual, não apenas exclusivamente, é uma das técnicas, é uma das ferramentas, mas aí quando você percebe que há um tema e há uma metodologia já próxima, as pessoas se animam e começam a travar esse diálogo e essa parceria. Legal, né, Cleo? Porque assim, a gente vê que hoje é um programa que mostra isso, que as ferramentas tecnológicas elas estão tudo, sendo né? usadas em benefício da comunidade, em benefício do nosso meio. Isso é legal, porque a gente vê tanta gente usando Facebook, por exemplo, só para postar besteira, falar besteira, ou fofocar a vida do outro. É o que eu sempre digo, vamos usar a internet para o bem, né? Porque não, mas há muitas práticas, são muito assim, em termos de uma solidariedade, de se tornar o humano mais humano, de trazer coisas positivas. Agora, Denise, como é que vocês estão fazendo essa organização da revista aí? É uma revista grande, uma revista, qual vai ser a periodicidade dela? De quanto tempo a gente vai poder vê-la? Fala pra gente disso. É uma revista semestral, então nós lançamos agora e a partir daí nós teremos direito a pleitear o registro em ISBN, possivelmente pela qualidade, pela periodicidade, por uma série de critérios, ela passará a ter futuramente um qualis, ou seja, uma qualificação dentro de um ranking que é avaliado pela CAPES, já que ela é uma revista científica, ela vai ter que, de alguma maneira, ter essa resposta. Para nós é positivo porque, como é de discente da pós-graduação, isso também é favorável à nossa avaliação. Então, a tendência é que a gente mantenha. Então, mais do que importante lançar é manter a revista. Então, manter esse corpo editorial, agregar mais pessoas, já há interesses em outros em divulgar seus trabalhos, ensinar a partir do grupo de estudos, trocar informações, ou seja, vai ser realmente um meio de divulgação, de publicização do que a gente faz e de aprendizagem também. Legal, Denise. Olha, só mais uma pergunta antes da gente encerrar. Não tem pergunta de telespectador. Denise, vocês pretendem imprimir a revista, publicar a revista em papel ou não? É uma possibilidade que já foi descartada, que vocês nem pensaram? Não, em princípio não há o interesse lançá-la em termos impressos por conta de custo e porque no nosso meio, principalmente a gente está utilizando em maior divulgação, maior a rapidez, volátil, é a questão eletrônica. Então a nossa prática ela é muito eletrônica. A gente vê que já tem ideias que nascem completamente direcionadas aí para o meio eletrônico, uma revista que já nasce assim com essa proposta. Denise, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí com a revista, espero que você tenha aqui para falar do aniversário. Tá? Obrigada. Bom.